E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A maioria das pessoas querem interpretar essa passagem olhando Deus como um ser físico, e aí acha que o que Deus está dizendo, que ele fez o homem à sua semelhança, é que o homem é igual a Deus no porte físico. E o que é semelhante a Deus no homem não é o seu porte físico, e sim o dominai, é sim a autoridade. Então é nisto que o homem é semelhante a Deus, porque está na própria lei do Gênesis. Ele mesmo disse: cada espécie produza segundo a sua espécie. Cada semente produz segundo a sua espécie. Então, assim sendo, o que Deus de fato disse e fez foi construir uma versão dele próprio na figura de um homem, ou seja, humanizado. Nós precisamos entender que no plano de Deus, para que a ordem fosse mantida, era necessário que Deus o governasse, porque no lugar em que Deus não governasse, o inimigo iria governar e iria criar o caos. Então, a ideia de Deus, o que de fato Deus fez na pessoa de Adão, foi criar um governante como ele é, um dominador como Deus é na terra, ou seja, criar uma extensão dele próprio na terra e dominar sobre todas as coisas. Tanto é que o caos começou exatamente quando o homem deixou de governar. E o homem deixou de governar exatamente quando o homem se curvou ou se rendeu à serpente. Veja, e disse Deus: dominai sobre todas as coisas, e dentre as coisas da terra está a serpente, que é um réptil. Então, veja, aquela serpente estava também debaixo do domínio de Adão. Então, era só ele dizer: em nome do Deus Todo-Poderoso, ó réptil, ó serpente, deixe de existir, eu extingo você, eu elimino você, ou vá para qualquer lugar. Ela tinha ido, por quê? Porque o céu inteiro fazia cumprir, porque Deus ali, porque Adão era apenas uma repetição do próprio Deus. Então ele disse o que Deus disse, então o céu inteiro fazia cumprir, mas em vez disso ele não fez. Então, observe, todo o caos foi a partir da falta do governo de Deus, através do homem Adão. E eu lhe pergunto, você acha que isto mudou? Não mudou, não. Veja, a terra foi toda corrompida, foi toda alterada, foi toda manipulada, exatamente porque, uma vez que Deus quebrou o elo, ou seja, uma vez que o homem quebrou o elo com Deus, e esse elo é perder a autoridade, perder o domínio, então agora, aonde Deus não está, o diabo podia e pode fazer o que ele sempre pretendeu fazer, que é matar, roubar e destruir. Então, por que Deus não esteve e não estava lá? Por que o caos se instalou? Exatamente porque o homem perdeu a sua referência com Deus, que não é o porte físico. O homem continuou no mesmo porte físico, mas o que ele perdeu foi o dominar, foi
a parte de Deus nele foi a comunhão, pensar comum, igual Deus pensa, igual Deus age. Então, veja, Adão perdeu esse domínio, essas prerrogativas de ser semelhante a Deus, de ser uma representação humana de Deus. Jesus restaurou isso. E Jesus fez exatamente o que Adão poderia fazer por toda a vida. Adão, até aquele momento que ele caiu para a serpente, ele fazia. Mas foi ali que Adão perdeu o contato com Deus, a sua semelhança, quando deixou de governar. E agora Jesus governou a natureza, governou os animais, transformou a água em vinho, multiplicou os pães. Então, ele consertou o que Adão, o erro que Adão cometeu. Por isso ele é tido como o segundo Adão. Então o próprio Jesus disse: agora todo o poder foi-me dado nos céus, olha, e na terra. Veja, ele, Jesus, após ressuscitar, que ressuscitou porque venceu a morte, o inferno e todas as coisas, ele disse: agora vocês vão por todas as nações e faça discípulos, ou seja, uma repetição dele próprio. E quem foi Jesus? A imagem visível de Deus, que é invisível. E nele, como diz Hebreu, nele estava a glória de Deus, porque ele, Jesus, foi a expressão exata do seu ser, de Deus. Então, assim como Jesus foi a imagem visível de Deus, nós devemos ser a imagem visível de Jesus. Então, assim, sucessivamente, uma hierarquia, uma continuação de Deus. Porque é necessário que Deus esteja governando, porque aonde Deus não está governando, governa o inimigo de Deus. Então você vê em Hebreus que o homem voltou a estar acima dos anjos, dentre eles Satanás. E agora esse homem, que foi colocado acima dos anjos, acima de todas as coisas, como diz Hebreus 1, Hebreus 2, no capítulo 2, no verso 10, diz que Jesus se fez homem, assumiu o lugar de homem, com carne e sangue, com um propósito bem definido, de elevar muitos filhos à glória. E quais são esses filhos que são elevados à glória? Aqueles que crêem em Jesus, porque em João está escrito que todos que crêem em Jesus é-lhe dado o poder de ser filho de Deus. E aí está restaurado a exata comunhão com Deus, a exata semelhança com Deus, que começou em Adão, foi interrompido por um momento e agora é restaurado em Cristo. Então, Hebreus fala exatamente sobre isso. Hebreus, na verdade, repete o que Davi disse: por um espaço de tempo, por um período, o homem foi feito abaixo dos anjos, menor do que os anjos. Está falando exatamente do período em que o homem caiu, na pessoa de Adão, mas agora o homem foi restituído ao seu ponto de origem, que está acima dos anjos, e colocou todas as coisas debaixo dos pés. Então, aonde não se exerce essa autoridade, que é a semelhança que nós temos com Deus, ali prevalece o inimigo de Deus, e o inimigo de Deus só vem para matar, roubar e destruir. Então, isso é fé. Veja, dentre muitos acontecimentos que aconteceram no ministério de Jesus, muitos casos, dentre ele o caso de um centurião que veio até Jesus porque o seu servo, o seu criado, estava enfermo. Veja, aquele criado tinha sido invadido pelo mesmo espírito maligno que usou a serpente, que causou o jardim em um caos, agora estava causando a vida e o corpo daquele servo em um caos. Porque ele entrou no corpo e na vida do servo sem reconhecer a autoridade que aquele servo tinha. E isso Satanás faz com qualquer pessoa que não reconhecer que tem essa autoridade. Então Satanás, invadiu a vida, colocou doença no corpo daquele jovem,
E agora, aquele homem que creu em Jesus foi até Jesus e ao chegar lá, ele disse: mestre, é que o meu criado está doente e eu peço que o Senhor vá até lá e cure ele. Quando Jesus se disponibilizou a ir curar o servo daquele homem, aquele centurião disse: mestre, eu não sou digno que entre na minha casa, portanto, libera só uma palavra que o meu servo será curado, porque eu também sou homem debaixo de autoridade. Então, o Senhor também está debaixo de autoridade e tem servo seu debaixo de autoridade, assim como eu, porque eu tenho pessoas que estão acima de mim, mas eu tenho servo que está abaixo de mim, e aquele que está abaixo de mim diz: vai, e ele vai, assim como o meu Senhor ao dizer para mim: vai, e eu vou. Perceba que aquele homem, que por ser ele um militar, ele entendia com clareza a questão relacionada à autoridade, porque aqui está um princípio, uma condição para o poder de Deus, para a semelhança de Deus se estender à terceira pessoa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vê uma ordem hierárquica, porque Deus não tem nenhum interesse, e Deus não pode dar autoridade para uma pessoa ou um ser com poder que é rival dele, Deus, que pensa diferente, que toma outros caminhos, que exatamente foi por causa da cabeça de Adão ser mudada, ter sido mudada, que ele foi expulso. Porque se ele não tivesse sido expulso, aquele homem rebelde viveria eternamente, se ele continuasse na comunhão com Deus. Então veja que Deus teve que tirar Adão do paraíso para preservar a salvação e aquele modelo, aquele homem que pudesse estar em comum acordo com Deus. Então veja que foi ali que Jesus disse para aquele centurião, disse: eu nunca vi fé em Israel como eu estou vendo nesse homem, nesse militar. E o que Jesus exaltou foi exatamente o reconhecimento da autoridade, e assim o poder que estava em Jesus, poder que a origem é Deus, foi transferido para aquele homem. Veja, Jesus disse: foi a tua fé, foi a fé do homem, porque a fé é a substância daquilo que se acredita. A gente, quando Deus criou o homem, ele criou o corpo do homem do pó. Mas o homem não é só o corpo do homem que foi criado do pó, para o pó voltará. Mas apenas Deus estava ali usando da matéria da qual ele, Deus, já tinha criado, porque todas as coisas saíram da sua palavra. Então, veja, esse domínio, essa força, o poder, que é o que se assemelha a Deus, não é o corpo físico, mas sim o entendimento, a compreensão. E essa compreensão, esse poder, essa autoridade, que é Espírito, como Deus é Espírito, é transferido pela palavra. Então, se viu Jesus transferindo aquilo que estava nele, ele, Jesus, que era a imagem visível de Deus, que é invisível, nele, Jesus, habitou a plenitude de Deus, e agora Jesus passou para aquele homem. Por quê? Porque aquele homem não era uma ameaça. O contrário disso é qualquer homem que não se sujeite a uma autoridade se torna uma ameaça para Deus e para o reino. Veja, é exatamente isso que está falando em Romanos capítulo 13, que todo homem esteja sujeito às autoridades, porque quem rejeita ou quem rejeita uma autoridade, não rejeita a autoridade em si, mas rejeita Deus. Então, ninguém chega até Deus sem ser filtrado por uma autoridade. Por quê? Porque o céu pertence a Deus, mas a terra Deus entregou
aos filhos dos homens. Então, Deus, que é espírito, para ele habitar nesse mundo, ele precisa que está em aliança com o homem. Porque o homem que está nesse mundo sem Deus, ele é dominado. Mas para Deus liberar o seu poder, sua autoridade, para voltar à semelhança com Deus, precisa estar debaixo de autoridade. Porque ninguém chega até Deus sem primeiro passar por autoridade do homem. Porque a autoridade é do homem. É o homem, nessa dimensão terrena, a autoridade é do homem. O homem unido a Deus. Por isso, todas as pessoas que rejeitam a autoridade, ela se torna uma ameaça para o reino futuro. Porque enquanto no corpo, mesmo tendo a autoridade dada por Deus, mas no nosso ser original, no nosso corpo, nós somos limitados. Então, é fácil ser parado, é fácil ser neutralizado. Mas tudo muda quando o homem receber um corpo glorificado, que é isso que vai acontecer. Toda a Bíblia mostra que quando Jesus vier, que ele se manifestar, os nossos corpos naturais se transformar-se-á em um corpo glorificado. Então, já pensou? Enquanto no corpo natural uma pessoa rejeita uma autoridade, ignora a autoridade, mesmo a Bíblia dizendo que quem rejeita uma autoridade, resiste não à autoridade, mas a Deus. Então já imaginou uma pessoa que agora, com pouco poder, rejeita uma autoridade, e quando ele chegar na glória com um corpo glorificado? A propósito, foi exatamente nessa dimensão que Satanás se rebelou contra Deus, que causou todo o dano. E ele veio para a terra e causou dano na terra também. Nós precisamos entender isso, restaurar isso. Por quê? Porque o Espírito de Deus, aonde está o poder, a imortalidade, precisa encontrar um homem temente a Deus e obediente aos seus fundamentos, aos seus princípios, para que Deus restaure esse homem e coloque esse homem com seu nome lá na glória, porque a partir daí os anjos irão trabalharem a favor desse homem, a favor da família desse homem. Mas oposto disso, Deus não pode restaurar a sua semelhança que foi dado lá no Éden, no capítulo 6, capítulo 2 e o verso 26 de Gênesis. Façamos o homem a nossa semelhança e dominai sobre todas as coisas.